Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Aqui é o professor Evaldo, mais uma vez com a nossa aula Ciências Morfofuncionais do Sistema Tegumentar, Locomotor e Reprodutor. Nós vamos aí na nossa primeira aula prática com a professora Flávia Soares, né, que vai estar ministrando a aula nesta noite para vocês, tá certo? Gostaria que vocês pontuassem, analisassem todas as questões aí, participar das atividades, observar direitinho. Qualquer dúvida, estaremos aí à disposição para tirar com vocês aí logo depois. Vá fazendo as suas anotações, tá bom? E assim a gente dá início. Uma boa noite, bons estudos. Eu estou aqui à disposição de vocês a todo momento, participando da aula também. Ok? Estão ouvindo aí legal, pessoal? Dá um retorno aí. Estão ouvindo legal? Tá de boa, tô ouvindo legal. Beleza. Mas tá boa? Tá. Beleza.
Pessoal, não esqueça de tirar um print, certo? Tá. Aproveitar para os alunos que chegaram agora aí, Beto, e tudo mais. Lembrando, viu, tirar um print em cada momento da aula, e pelo menos vocês tiram pelo menos 3 prints que eu vou anexar à ficha de vocês, tá, turma? Estão me ouvindo? Ouviu, Beto? Sim, professor. Beleza. Tire pelo menos uns 3 prints aí. Eu vou anexar esses prints de vocês na ficha de vocês de aula prática. Valeu. Bons estudos aí. Tô ligado com vocês. Mas o print tem que ser com foto, né? Foto de todo mundo, né? Se tiver com problema, Beto, de imagem, eu vou anexar o de colega, viu? Não se preocupe não. Tira um print aí, Beto. Já enviei, professor, pro grupo aí. Professor, todos os alunos têm que tirar print, né? Isso mesmo. Então, só para comprovar, uns 3 prints só tá bom. No momento da aula. 3 prints. Agora, daqui uns 10 minutos você tira, mais uns 10 minutos você tira mais um. Vai registrar.
Quem tiver presente aí, abre aí pra gente tirar um print aí, todo mundo. Professor, eu vou estar com duas telas aí, viu? Devido a... Tô no computador aqui, mas o computador aqui tá sem áudio aí, eu tô entre o computador e o celular. Ouviu aí, professor? Tranquilo, Beto, tranquilo.
se tu tá com alguns sintomas, tá esperando o resultado sair, e o irmão outro tá afastado também. E a mulher do irmão tá grávida, recente, e testou positivo. Janilson, seu áudio está aberto, meu filho. Deixa aí. Virou uma bola de neve. E vai ter Na a cabeça vacina para quem está grávida, vai ser dia 10, tá vendo? Mas ela não vai poder tomar. A cabeça dos caras, não sei onde é que anda ainda. Com o quê? É uma coisa atrás do outro. Teu cabelo. Eu estava olhando a lista da cidade, daqui da Bahia, para a gente evitar o máximo de né? Fazer muito bem. Maracás é uma delas. Minha avó vai Não, falar quero que nem lembrar, não. A única cidade que entrou com a letra M foi Mutuípe. Maracás são só. Não, eu tô falando por causa da variante de Manaus. Tomar cerveja também pra não ficar bebendo, sabe? Oxê. Ah, não, vai tomar pinga também. Oxi. Não, mas Tu a cerveja não fica pega o guarda, ligado. a pinga não. Minha boa até agora. Tu toma um gole não? Não derrubou até agora, tu falou certo. Vai beber, não? Não que tu vai levantar aí, tu não vai ver nem Cadê um isso? passo antes. Passa mal. Mas a cachaça é sara, os tons, sai queimando tudo assim. Aí é regar com mais tudo, né? É, sara de uma vez,
Esses são os ossos comuns em adultos com mais de 50 anos em virtude de queda. Então, vamos voltar ao nosso esqueleto completo. Então, aqui nós vemos a articulação do cotovelo, e a articulação do cotovelo é formada, então, pela una, pelo rádio e pelo húmero. A articulação ocorre em dois lugares. Então, a cabeça do rádio se articula com o capítulo do húmero e a una nuclear da una que era para ele primeiro saber montar uma roupa para depois ir na carreira. a tróclea do húmero, formando então a articulação do cotovelo. Uma mulher hoje ele dá uma charada. Se tu perguntar onde é o Então, a mão, ela é formada pela Eu região sou motorista, não tenho carteira, não sei trocar dinheiro. do carpo. A região do carpo Hoje é a tinha uma imagem região toda tiradinha. proximal da mão, que consiste em 8 toda ossos pequenos, tiradinha. chamados de ossos Lá carpais, na fila do banco que ela é chegou a também. Aí eu região tô lá do no cinturão da porra, ele Vamos para de pau retirar pra aqui baixo. Parecia um palhaço lá na nossos frente. Lá. tendões. Mas eu não podia sair da fila. Eu tinha que estar daquele para jeito. Porque retirar senão eu não pegava a boca algumas aberta mais, estruturas né? que ficam em raid. Ia moer ali. Então, raid é para retirar. Aí, Então, aqui, os ossos da mão, ele é formado só para você. É melhor. na região intermediária da mão, na palma da mão, nós temos os ossos metacarpais e a parte distal, as falanges, que são os ossos dos dedos, que formam aí a parte distal da mão. Então, esses são os ossos que compõem o nosso membro superior. Deixa eu voltar no esqueleto completo. Aí você vai em Systems, Full Skeleton, clica em um e ele volta a aparecer o esqueleto completo. Então, neste momento, acabamos de observar os ossos que compõem os nossos membros superiores. Agora veremos os ossos que compõem os membros inferiores. Então, vamos voltar ao esqueleto. Então, agora vamos começar, então, pelo quadril. O quadril, ele é formado por 3 ossos. Os ossos do quadril, eles se inserem na sínfise púbica. Aqui nós temos a sínfise púbica. A sínfise púbica, ela é uma articulação cartilagínea na qual as extremidades dos ossos do quadril são recobertas e são unidas através de um disco de fibrocartilagem, que conecta, então, os ossos do quadril. Os ossos do quadril, eles se unem aqui nessa sínfise púbica com a região do sacro e formam a pelve óssea. Então, aqui nós temos a pelve óssea. O anel completo, então, formado pelos ossos do quadril, pela região do sacro, Turma, como é que tá chegando aí? pela Áudio, sínfise vídeo, tá tudo púbica legal? e pelo cóccix, Tudo legal aí, Beto? formam, então, a pelve óssea. Beleza, E essa não tem o pelve áudio, né, óssea professor? é um apoio forte e áudio? estável para a coluna vertebral. Então, vamos começar pelos ossos do quadril. Vocês estão Então, tendo nós áudio temos e aqui vídeo o aí, ilho. pessoal? Janilson, vocês estão tendo áudio e vídeo? O ilho, Só que é o áudio. maior dos 3 componentes do osso do quadril, Tô ouvindo áudio também, ele é um professor. A imagem encaixe tá para a parada. cabeça do fêmur. Na margem superior do ilho, nós temos aqui a crista ilíaca. Então, vamos separar. Chamados de ossos cárpica. A sínfise... Só um minutinho. Então, dá 2 cliques para aumentar o isquio. E aí, Então, melhorou aqui o áudio, isquio, ele está Ouvindo? localizado nessa parte posterior inferior do osso do Ouvindo, quadril turma? e ele possui a tuberosidade Ó, isquiática. O Essa áudio tá tuberosidade bom, Me ajude aí, tem é que entrar o encontrada logo abaixo da pele só não e tem é comum que vídeo. ela comece a doer após um Oi. tempo sentado. Entrou o vídeo. Voltamos ao nosso esqueleto completo. Ah, Beto, como tá E aqui chegando aí, nós Beto? temos o Fale pubis. vídeo. O pubis, que é um osso que está na parte anterior-inferior do osso do quadril. Gerson, Miller, como A tá chegando sínfise áudio e vídeo? púbica Fala aí, é cara. o que une os 2 pubis do osso do quadril e consiste aí, então, em um disco de fibrocartilagem.
Como é que está chegando Nos aí, Aldir? estágios finais da gravidez, um hormônio produzido pelos ovários e placenta da mulher, chamado relaxina, elas aumentam a flexibilidade da síntese púbica para facilitar o parto. Então, esses foram os ossos do quadril. Agora iremos para os ossos da coxa. Bom, a coxa, ela é formada então pelo fêmur. É o osso mais longo, mais forte e mais pesado do corpo. Aqui nós temos a cabeça do fêmur. E essa cabeça do fêmur, ela vai se articular no acetábulo. Então, eu vou clicar no fêmur e vou retirar o fêmur para a gente observar o que é o acetábulo. Turma, gostaria que vocês saíssem aí e retornassem de novo. Sai todo mundo aí, retorna para ver se o vídeo entra. Tá normal. Saia todo mundo aí, que eu vou anexar vocês novamente. Vai aí, sai dá uma saidinha. Beleza, professor.
A região do tornozelo é formada por ossos tarsais. Ela é uma região proximal do pé, que consiste em 7 ossos tarsais, incluindo o talos e o calcâneo. O osso Só tá aparecendo o som, região professor. calcanhar. Média e uma falange distal. As falanges proximais de todos os dedos se articulam com os ossos metatarsais. E aqui, então, nessa região, temos os ossos do pé. Vamos voltar para ver o esqueleto completo. Bom, então, nós vimos os ossos que compõem todo o nosso organismo com relação aos nossos membros superiores e aos membros inferiores. Vimos os ossos que compõem, então, a região do braço, do antebraço, a região da clavícula, da escápula. Vimos os ossos da perna, da coxa, da mão, do pé. Então, vimos os ossos que compõem os membros superiores e os membros inferiores. Agora você terá um minutinho para conseguir localizar, primeiramente, os ossos dos membros superiores. Você lembra quais são os ossos dos membros superiores? Vamos testar.
Você conseguiu identificar, então, quais são os ossos que compõem o membro superior? Conseguiu observar aí, vamos ao esqueleto? Conseguiu observar o húmero, a una, o rádio, a clavícula e a escápula? Conseguiram observar também as principais características de cada osso e as articulações que eles formam? Então, por exemplo, vamos relembrar aqui o húmero. Então, o húmero, que é o osso do braço, ele se articula com a cavidade glenoidal da escápula para formar o quê? Para formar a articulação do ombro. Então, veremos lá na escápula. Vamos retirar a escápula? E aqui, então, na cavidade glenoidal, o húmero se insere e forma a articulação do ombro. Os ossos que formam a região do antebraço, então, como por exemplo, a una e o rádio, lembrem sempre que a una está na face medial, em direção ao dedo mínimo, e o rádio está na direção lateral, em sentido do nosso polegar. Então, a articulação da una, do rádio e do húmero forma aí o cotovelo. Então, aonde que ocorre essa formação da articulação do cotovelo? Então, veremos aqui novamente a una. Então, na una, na incisura troclear da una, que é nessa região, ela se articula com a tróclea do húmero. E o rádio, a cabeça do rádio, lembrem que a cabeça do rádio, ela tem esse formato de disco, a cabeça do rádio se articula com o capítulo do húmero, formando então a articulação do cotovelo. Certo? Conseguiram observar? Bom, vamos lembrar também que a escápula, ela é um osso que está localizado na face posterior e superior do tórax. E é então essa escápula, que é um osso grande e triangular, onde o húmero se insere para formar então a articulação do ombro. E por fim, vimos a clavícula, que é um osso delgado com o formato da letra S, que se articula tanto com o externo, que é o osso da região central do tórax, quanto com a escápula. Então, a clavícula, ela possui a extremidade medial, que é a extremidade external, e ela possui a extremidade lateral, que é
a extremidade acromial, que se articula com o acrômio da escápula. Esses foram os ossos dos membros superiores. E agora você fará mais um exercício. Agora, então, você identificará os ossos que compõem os membros inferiores. Então, repare quais são os ossos, qual é a sua localização, qual é a sua função e com que osso eles se articulam para produzir aí o movimento. Bom trabalho! A imagem está tudo ok? Você conseguiu identificar quais são os ossos que compõem os membros inferiores? Então, nós vimos os ossos do quadril, os ossos da perna, da coxa e dos pés. Vamos ao esqueleto, então, para relembrar esses ossos? Então, nós vimos aí os ossos do quadril, os ossos do quadril que é formado pelo ilho, o ilho, que é o maior dos três componentes do osso do quadril, o isquio, que é aquele ossinho que você sente quando você senta em uma superfície dura, que ele começa a doer. Então, a tuberosidade isquiática é que faz com que sentimos essa dor. E o pubis. E os ossos pubis são unidos através da sínfise púbica. Nós temos, na região do quadril, o acetábulo, que é uma fossa. Então, vamos retirar o fêmur. Hide. Toda vez que você for retirar uma estrutura, então, você aperta Hide. Então, o acetábulo, ele é, então, a região, é a fossa do quadril, formado pelos três ossos. Então, ele é formado pelo ilho, pelo isquio e pelo pubis, e é então o acetábulo, que é uma fossa profunda, que recebe então a cabeça do fêmur, formando a articulação do quadril.
Vamos voltar ao esqueleto completo. O fêmur. O fêmur é o osso mais longo, mais forte, mais pesado do corpo. Então, de todos os nossos ossos, ele é o osso mais pesado. Lembrem que na sua extremidade proximal, ele tem a cabeça do fêmur, que se articula então com o acetábulo. E na extremidade distal, ele se articula com a tíbia. Então, lembre-se que o fêmur, ele se articula com a tíbia e com a patela, tá certo? Bom, a patela. A patela é um pequeno osso triangular, classificada como um osso sesamoide, e é então o osso que protege a articulação do joelho. Então, na junção patelofemoral, ela então protege aí a articulação do joelho. E vimos também os ossos da perna. Os ossos da perna são formados pela tíbia e pela fíbula. A tíbia é o maior e mais medial osso da perna. É a tíbia que sustenta então o peso do nosso corpo, tá? Repare que é a tíbia que se articula com o fêmur. Na extremidade, então, proximal da tíbia, ela se articula com o fêmur. E na extremidade distal, ela se articula com a fíbula e com o talos do tornozelo, que é um osso do tornozelo. E lembre também que a tíbia e que a fíbula são unidas por uma membrana interóssea, que é, então, uma articulação fibrosa, certo? A fíbula que é o osso que é paralela e lateral à tíbia, porém ela é menor e ela não se articula com o fêmur. Eu queria chamar sua atenção para isso. Então, lembre, a fíbula ela não se articula com o fêmur. Quais são os ossos, então, que o fêmur se articula? Com a patela e com a tíbia. Não se articula com a fíbula, tá certo? Voltamos ao esqueleto. E a extremidade, então, distal da fíbula possui o maléolo lateral, que se articula com o talos do tornozelo e forma aquela proeminência lateral que sentimos na região do tornozelo. E na sua extremidade proximal, ela se articula com o côndilo lateral da tíbia, formando então a articulação tíbio-fibular. Então, esse é o nosso esqueleto completo. Então, na aula de hoje, ela foi sobre a anatomia e a histologia do sistema esquelético. Você aprendeu, então, quais são os tecidos que formam o osso, viu a diferença de um tecido cartilaginoso e de um tecido ósseo, viu que, basicamente, o tecido cartilaginoso, ele vai dar sustentação para os tecidos moles, e ele, então, ele é um tecido que advém para o tecido ósseo. Então, no tipo de ossificação endocondral, ela utiliza um pouco de cartilagem para substituir, então, essa cartilagem e formar o tecido ósseo. Então, nós vimos aí 3 imagens. Uma imagem de traqueia para observar o tecido cartilaginoso, uma imagem de ossificação intramembranosa para lembrar que essa ossificação intramembranosa, ela ocorre a partir da própria membrana de tecido conjuntivo, a ossificação endocondral para lembrar então que ela vai ocorrer a partir de um tecido cartilaginoso e o próprio osso longo, que é formado pelo tecido ósseo, onde vimos matriz óssea e as células, os osteócitos, os osteoclastos e os osteoblastos. Essa foi a primeira parte da nossa aula. E a segunda parte, vimos então quais são os ossos que compõem os nossos membros superiores e inferiores. São os ossos do esqueleto apendicular, que são os ossos responsáveis pela movimentação do nosso corpo. Você viu também que esses ossos, eles se articulam entre si e formam então as articulações. Na nossa próxima aula, na aula prática 2, veremos os ossos que compõem o esqueleto axial, que são os ossos que compõem a cabeça, então os ossos do crânio e da face, o externo, as costelas e a coluna vertebral e também as articulações do nosso organismo. Espero que tenham um bom proveito da aula. Até o nosso próximo encontro.